No vídeo de hoje eu vou mostrar a mala da maternidade do Alec, o que eu estou levando. Assim, eu olhei bastantes vídeos de mala de maternidade. Tem uma que leva um monte de coisa, tem uma que já não leva tanta coisa, tem uma que leva coisas mais essenciais, tem uma que já leva coisas meio fúteis, assim, vamos dizer assim. Vai depender também do que a sua maternidade vai pedir. É sempre bom você ligar na maternidade, pedir a lista, ou então você liga e marca um dia para ir até a maternidade para você conhecer. Aí você já pega a lista. Foi o que eu fiz, eu liguei, fui, conheci a maternidade, já peguei a lista. A minha maternidade não pede, tipo, quase nada. Eu tô levando até coisa a mais. Eles pedem, tipo, muito pouca coisa. Peraí que eu vou pegar a lista pra falar pra vocês o que eles pedem. Essa é a listinha. Então, assim, pro bebê, eles pedem 3 macacão, 3 bode ou pagão, 3 meias ou luvas, uma toalha, lenços umedecidos, uma toalha barra lenços umedecidos e um pacote de fraldas descartáveis, o enxoval para o bebê. Cuidado com a roupa do bebê. Aí aqui é os cuidados com a roupa. Pra mamãe, eu não vou falar agora porque esse vídeo é do bebê, então não tem pra que eu falar. Tipo assim, eles pedem só isso. Eu fiquei meio que assim, hã? Porque antes de pegar essa lista, eu vi um monte de vídeo de mala, de maternidade e tudo mais. E essa daqui, essa é a do Alec. Ela é gigante, olha. É uma mochila pra bebê mesmo. Eu optei por comprar essa bolsa. Por que eu optei por comprar esta bolsa? Aqui, que está lotadíssima, olha só. Ela tá gorda. Eu acho que eu coloquei coisa demais nela. Mas por que eu optei por comprar essa bolsa? Dá tanto pra mim carregar como mochila, como também usar esse negócio aqui e carregar ela de lado, assim. Bota assim, carrega ela assim no meu pescoço. Eu não acho legal você sair com um neném e uma bolsa de lado, porque é horrível pra andar com bolsa de lado. Eu uso bolsa de lado para ir trabalhar todos os dias. E eu não me vejo andando com um neném e com uma bolsa de lado. Então eu optei por comprar uma mochila. E é ela que vai comigo para a maternidade. O que eu tô levando aqui? Nesse bolsinho da frente, eu tô levando 2 toalhinhas. Eu vou abrir uma. Ainda vou colocar mais uma toalhinha de boca aqui, porque essa daqui é uma toalhinha mais grandinha. Tá vendo? Essa daqui é pra você jogar por cima do neném. É bom pra você sair, tipo assim, no sol, sabe? Pra não ficar batendo o sol, nem o vento, com poeira na cara da criança. Também eu posso dobrar ela aqui, dobrar no meio e jogar aqui se alguém for pegar o neném. Tipo, se alguém vier da rua, porque as pessoas vão vir da rua pra visitar o neném, né, na maternidade. Aí eu posso jogar isso daqui pra ele ficar num paninho limpinho. Meu celular parou de se gravar, eu não sei se gravou. Abrindo aqui essa parte de cima da bolsa, o que eu tô levando aqui? Uma toalha, que eles pediram só uma. Tudo eu coloquei dentro de saquinho. Acho que tudo eu não coloquei não, mas a maioria das coisas eu coloquei dentro desse saquinho. Se sujar, eu coloco de volta no saquinho, aí não vai sujar a bolsa, nem as outras roupas, nem nada. Eu acho que é mais higiênico. Então, aí eu tô levando um pacotinho desse de lenço umedecido pra recém-nascido mesmo, da Johnson's, ele é pra recém-nascido. Eu tô levando um coeiro. Eles não pediram coeiro, mas eu tô levando um coeiro. Uma pomada pra assadura de menino. Eu não sei se ele vai usar isso agora, pomada de assadura, mas eu tô levando, né? 2 pentinhos, uma escovinha e um repentinho. A gente não sabe se a criança vai nascer cabeluda, se vai nascer careca, mas a gente leva, né? Um olhinho pra recém-nascido. Não sei se ele vai usar isso lá ou só em casa, mas eu tô levando mesmo assim. Porque eu tô levando. E eu acho que ele deve ter cheirinho. Ai, que gostoso! Ai, meu Deus! Que cheirinho gostoso, mamãe! Mas agora eu fiquei um pouco preocupada, porque ele tem cheiro. E eu não quero levar nada com cheiro pra maternidade. Então, pode. Porque a gente não sabe se pode nascer alérgico ou não. Então, a gente não leva coisa com cheiro forte.
Quem for visitar meu filho, não vá com perfume forte, porque senão não vai chegar perto dele, tá entendendo? É só um recadinho. Eles não pedem produtos de higiene, sabe? Eu achei muito estranho. Mas eles não pedem, só que eu tô levando mesmo assim. Não sei se vai usar ou não. Não sei se eles não pedem porque eles usam deles, mas eu vou levar mesmo assim. Eu vou levar o sabonete líquido, um condicionador e um shampoozinho. Deixa eu ver o que mais aqui. Nesses saquinhos, assim, esses saquinhos aqui foi a minha mãe que deu. Olha, ele abriu sozinho. Mas é uns saquinhos assim, ó, pra você colocar a roupinha da criança. Nesse saquinho eu tô levando 3 saquinhos desse. Tudo igualzinho, só muda as cores das roupas. Mas é tudo igual, vai tudo a mesma coisa. Tem uma fraldinha, como dá pra ver. Um bodyzinho. Aí aqui tem a mantinha. Se você ver, isso aqui é uma saída de maternidade. Toda saída de maternidade vem com a mantinha. Então, cada saquinho desse tem uma mantinha diferente. Então, é o bodyzinho. Aí tem a calça e o mijãozinho aqui também. Só que não dá pra ver, não dá pra me mostrar. Tem uma touquinha, uma meinha e uma luvinha em cada saquinho desses. Então, eu tô levando 3 saquinhos desse e um desse de emergência. Por quê? Porque eu não sei se a criança pode cagar e melecar a roupa e ter que trocar. Então, eu tô levando um desse de emergência que tem a mesma coisa. É diferente porque eu não tinha mais desse. Então, eu coloquei nesse daqui que veio o babador dele. O babador que eu comprei no Wish. Aí veio nesse saquinho e eu coloquei nesse saquinho uma roupinha de emergência. Abrindo aqui atrás a bolsa, tem um pacote de fralda. Dá pra pegar por cima, mas tipo assim, por cima não dá pra ver, sabe? Então, eu achei ótimo esse compartimento desse bolso aqui onde ele fica. Que aí eu posso ter fácil acesso às coisas do fundo da bolsa. Que é a fralda. É só ela que tem aqui no fundo. Eu acho que essas são as coisas essenciais. Não tem necessidade de levar mais coisa do que isso. Porque eu pretendo que seja só 2 dias, né? Eu espero que seja só 2 dias. Porque se for mais, é porque alguma coisa não deu certo. E a gente espera que tudo venha a dar certo, né? Eu vou guardar aqui de novo. Então essas são as coisinhas que eu tô levando para a maternidade. Me diz aí, mulher, você acha que tá faltando alguma coisa? Você acha que eu tô levando coisa demais? Você acha que é uma bolsa ok? Que é tudo que eu tô levando é o que eu vou usar realmente? Porque eu não quero levar, tipo, coisa a menos. Eu prefiro levar coisa a mais do que a menos. Ou na medida. Eu acho aqui, eu tenho na minha cabeça que eu tô levando as coisas na medida. É isso, mulher. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. O que é isso aqui? Espero que tenha sido... Acho que é sombra. Deixe seu like, se inscreve no canal. Chama uma amiga pra conhecer meu canal, mulher. Não custa nada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.